Saúdo a todos, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de chegarmos até a sua casa para bendizermos o seu santo nome. Vamos colocar de pé. Você que está com a sua Bíblia, abra juntamente comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Para você que nos acompanha de casa, sinta-se abraçados por cada um de nós. Não se esqueça de compartilhar a live da igreja, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam com repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Pai, nós te damos graças por tua bondade, te louvamos por mais uma oportunidade de cultuar a ti, bendizer o teu nome. Apresentamos a tua amada igreja, dos que aqui estão conosco, dos que nos acompanham dos seus lares, que teu Espírito Santo fale a cada coração. Saiamos daqui encorajados, saiamos daqui, ó Deus, edificados, pois sabemos que a tua palavra é viva e é eficaz, que a sua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Por isso, Senhor, pedimos que a mesma exorta-nos, edifica-nos e consola-nos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Podeis se assentar. Eu quero falar nessa noite sobre a seguinte temática: marcas da igreja verdadeira. Marcas da igreja verdadeira. Infelizmente, a igreja do Senhor tem sofrido deveras ataques, e a gente até entende, porque algumas igrejas, ou que se dizem igrejas, que chegam nas televisões, que têm poder econômico, até poder de mídia mesmo, de influenciar, elas não representam a maioria das igrejas espalhadas sobre o Brasil, né? Por que não dizer espalhadas sobre a terra? Mas na hora de atacarem, aí já sabe, né? Atacam todos, colocam todos no mesmo balaio. O ser humano, ele vive de identidade. Nós vivemos de referências. As referências boas, elas nos influenciam, mas as referências ruins também. E infelizmente nós temos a tirarmos retratos. Retrato é um registro do momento. Isso é um retrato. E isso se aplica aos relacionamentos, isso se aplica à igreja, isso se aplica ao mundo. Às vezes você quer tirar um retrato do momento, e com base nesse retrato você quer dizer que todas as igrejas são assim.
Você andou em uma determinada igreja e tem uma conduta errada, o pecado reina, uma liderança promíscua. Aí você tira um retrato daquela igreja. Aí você sai com esse retrato, aonde você chega, aonde você vai, você diz: olha, está aqui, isso aqui é uma igreja verdadeira. Não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Olhemos para as Escrituras, olhemos para as nossas vidas, para que a partir das Escrituras tenhamos uma opinião certa, tenhamos uma posição convicta, tenhamos uma posição firme do que é uma igreja verdadeira, uma igreja militante, que nunca se corrompeu e nunca vai se corromper. A igreja, ela é autêntica e ela é verdadeira e ela é indestrutível por vários motivos. Eu destaco só um deles, uma promessa de Jesus. Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se Jesus é verdadeiro, e Ele é, se as suas promessas elas são irrevogáveis, e são, a igreja do Senhor permanecerá de pé. Corrompa-se o mundo e mintam todos os homens, mas a igreja do Senhor permanecerá sendo verdadeira. Olhemos para as Escrituras nesse texto, para sabermos quais são essas marcas que nós devemos seguir e imitar. A primeira marca está aí do versículo 2 em diante, sobre essa igreja verdadeira. Ela é composta por salvos em Jesus. Você com a sua Bíblia aberta, se você puder deixar aí em 1 Tessalonicenses, acompanhe comigo, versículo 2 em diante. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor, terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como se identifica um eleito? Como se identifica um salvo em Jesus? Como se identifica uma igreja verdadeira? Paulo está dizendo, quando você olha a operosidade da vossa fé. O que é uma fé operosa? Uma fé operosa é uma fé que nos leva a obedecer. É uma fé que nos leva à prática. Lembrando que as Escrituras, ela trata a fé em vários aspectos. Mas a fé salvífica, ela vem acompanhada de obediência. Nós devemos entender que a obediência é o filho e a fé é a mãe. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus Cristo, a sua fé, ela é operosa. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, de que as boas obras foram preparadas por Deus para que nela andássemos. Quer dizer, até as coisas boas que praticamos, a glória é de Deus. A operosidade da fé, olhemos para os patriarcas, olhemos para os homens de Deus no Antigo Testamento. O Abraão é conhecido como o pai da fé, não porque dominou a teoria ou o assunto sobre fé, mas porque viveu a fé, mas porque dependeu da sua fé em Deus, mas porque foi exemplo para nós pela fé que teve. Ele é tido como pai da fé, porque quando ele ouviu a promessa, sai da tua terra, sai da sua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Abraão creu nessa promessa e saiu de casa. Então nós vemos uma fé operosa com base naquele que crê nas promessas e vive em detrimento delas. Fé operosa. Paulo continua dizendo, como se sabe que uma igreja é formada de eleitos, de verdadeiros, de pessoas que realmente tiveram encontro com Cristo. Ele diz, um amor abnegado. Acho que nunca teve uma época, nunca se houve uma geração de tantos livros de autoajuda. É impressionante. Eu, particularmente, não é o meu forte livro de autoajuda, né? Se você gosta de ler, glória a Deus por isso. Mas tenha cuidado com livros de autoajuda, e eu vou dizer por quê. Eles dizem o que você já sabe. Eles apresentam um problema que você não tem. E oferecem uma solução que sua mãe sempre lhe deu. O problema do coach, ou dos livros de autoajuda,
é trazer você ao centro de tudo. Isso vai na contramão do Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que uma fé operosa é uma marca do eleito. Mas Paulo também está dizendo um amor abnegado. Irmão, o que é abnegar-se? Abnegar-se é negar, rapaz. É dizer não para si mesmo e sim para o outro. Lembremos de Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo diz: nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Onde é que cabe aqui a nossa relevância em detrimento do outro? Onde é que cabe a minha centralidade em detrimento do outro? É ao contrário. Pensa-se no outro, ajuda-se o outro, porque o nosso amor é abnegado. Não há espaço para o eu no cristianismo. Paulo está dizendo, todo salvo pensa no outro. Inclusive a medida do amor é olhando para Cristo, não é? Tudo que Cristo fez, toda a sua renúncia, todo o seu sacrifício, foi para que o Pai fosse glorificado. Tudo foi para isso. E a nossa vida também é para glorificar a Deus. Não há espaço para glórias humanas e nunca houve e nunca haverá. Aí Paulo está dizendo, o salvo, ele tem um amor abnegado. Eu não estou dizendo com isso que com você, se você tiver um prato de comida e o seu semelhante tiver com fome, você dê o seu prato e fica com fome. A orientação bíblica não é essa, é reparta. Reparta e os dois comam. Há uma palavra típica entre nós chamada renúncia, que todo salvo tem que ter, meus irmãos, por pensar no outro, por se compadecer no outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo diz que o salvo, além de tudo isso, né, fé operosa, abnegação do vosso amor, ele diz, firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Há uma expectativa que todo salvo tem que ter, irmãos, que aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa morada é nos céus. E a gente se enraiza tanto aqui. Eu estou lembrando de Ló. Ló era um salvo, irmãos. Pedro chega a chamar Ló de o justo em seu tempo. Ló, ele é lembrado por Cristo também. Mas Ló não é um referencial. Pedro vai dizer que Ló tinha angústias dentro de si porque vivia em Sodoma e Gomorra. Como foi que Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, irmão? Na força do braço. Ou o anjo carrega, ou ficava, morria lá. E tem mais, e por intercessão de Abraão. Se Abraão não intercede, Ló tinha sido queimado vivo lá em Sodoma. Então há alguns salvos que é desse jeito, infelizmente. Infelizmente é desse jeito mesmo. Eles estão no meio do mundo corrompido e parece que nada fazem para que a coisa mude. Parece que a presença de Ló em Sodoma e Gomorra não mudou nada. Não mudou nada. Mas Paulo está nos recomendando que o salvo, ele tem uma esperança na mansão celestial. Ele vive pensando no que está por vir, que é estar com Deus para sempre. O salvo, ele está com seus pés sobre a terra, sem dúvida, mas ele está com a sua mente no céu, com seu coração pensando na vinda de Cristo. Então todo salvo tem uma fé operosa, um amor abnegado, mas espera a vinda de Cristo com toda a firmeza. A palavra que está aqui junto com a esperança é firmeza. Por quê? Porque a nossa esperança, irmãos, não é assim não. Se amanhecer hoje, rapaz, hoje eu tenho certeza, Jesus vem, viu? Rapaz, e amanhã? Amanhã não sei. Não, meus irmãos, a fé bíblica, ela é firme, ela é constante, ela é sempre abundante na obra do Senhor. Então a igreja verdadeira, ela é marcada por salvos, que trabalham pela fé que têm, que são abnegados no amor que ensinam e esperam a volta de Cristo. Segunda marca de uma igreja verdadeira, acompanhe comigo a leitura aí, do versículos 5 e 6, ela é composta por imitadores de Jesus. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Porque o nosso evangelho, não chegando até vós, tão somente em palavras,
mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Talvez você está dizendo aí na sua casa, ou até aqui mesmo, ô pastor, na igreja tem tantos maus exemplos, ô pastor, há tantos maus exemplos na igreja por causa de fulano, de Beltrano, que olhou com uma cara feia para mim. Ele olhou com uma cara feia para você, porque é a cara que ele tem. Se ele tivesse uma bonita, ele tinha olhado para você com uma cara bonita. Nós não somos chamados para imitar os maus exemplos, e você nunca será cobrado por Deus por isso. Nós seremos cobrados se não imitarmos a Cristo nosso Senhor. Ele é o nosso padrão de imitação. Ele é o nosso referencial de fé, de obediência, de humildade, de abnegação, de amor, de renúncia. Paulo está dizendo, eu louvo a Deus por vocês em Tessalônicas, porque vocês estão nos imitando. Mas não se esqueça, nós imitamos a Cristo. Se nós não olharmos para Cristo como autor e consumador da nossa fé, você vai se corromper, você vai se decepcionar, você vai sair ferido, porque é do caráter do homem, é da nossa índole, mais cedo ou mais tarde tropeçar, mais cedo ou mais tarde magoar você, até sem querer. Mas olha para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha para Cristo, é Ele que nós devemos imitar, é a Ele que devemos olhar. E tem mais, irmãos, é olhar todos os dias. Mantenha o seu olhar fixo em Cristo. Jesus se aproximando sobre as águas para com os apóstolos, estavam lá os discípulos morrendo de medo. E 12 homens, parece a cena, parece que eu estou vendo a cena. 12 homens gritaram, é um fantasma. Aí Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro é danadão, né? Aí Pedro disse, pois se és tu mesmo, se é Jesus, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Aí Pedro lançou um desafio nessa magnitude, e Jesus acata. Ele disse, venha rapaz. E Pedro crê nesse negócio, e por onde é que vai? Irmãos, eu vejo muita coragem de Pedro em lançar uma proposta como essa. E Jesus o desafia a andar sobre as águas, e Pedro faz isso. Coloca o primeiro pé sobre as águas, coloca o segundo e vai andando. O texto disse que ele olha para as ondas e o vento e começa a afundar. Se você ouvir uma voz de Cristo dizendo, obedeça a minha palavra. Se você ouve a voz de Cristo, mesmo diante desse mundo aí de pernas para o ar, e você tem as Escrituras como seu referencial, e ela diz, ouça-me, obedeça-me, trilhe um passo de cada vez sobre o mar, porque se você olhar para os homens, se você olhar para o lado, você afunda, mas se você olhar para Cristo, andarás sobre as águas. Meus irmãos, é um sobrenatural andar sobre as águas, e é sobrenatural ser crente num mundo corrompido como esse. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós estaríamos perdendo o nosso tempo se não vivêssemos por fé. Será que não havia lugar melhores para ir? Será que não haveria homens e mulheres melhor para que nós imitássemos? Na perspectiva humana tem, mas na perspectiva divina, na perspectiva espiritual, Cristo é o nosso exemplo maior, Cristo é o nosso referencial de tudo, Cristo é o nosso sustentáculo, Ele é a nossa âncora, Ele é a esperança dos que dormem. Não há vacilante em Cristo, não há vacilo, nós é que mudamos de ideia, mas Cristo não, Ele é firme, Ele é a nossa rocha, aleluia, Ele é o centro de tudo, Ele que nos mantém de pé. Olha para Cristo, Ele nunca te abandonará e nem decepcionará você. Hebreus 11:6 diz, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Deus existe e que Ele é abençoador do que os busca. Um passo de cada vez em imitação de Cristo, meu filho, e somos abençoados por isso. A igreja verdadeira em Tessalônica, ela imitou a Cristo. Quem que você está imitando, rapaz?
Quem é o seu referencial? Quem é o seu referencial? Talvez se você estivesse imitando a Jesus do jeito que você começou, você ainda estava aqui. Aí você começou a olhar para os que estavam em sua volta e perdeu o propósito de estarmos na casa de Deus, que é adorar Jesus, é bendizê-lo, é cultuar o santo nome de Jesus. Cuidado com seus referenciais. Essa igreja recebeu o poder do Espírito Santo e imitava Jesus. Terceira marca de uma igreja verdadeira. Primeira, que é formada por salvos. Segunda, é que ela é composta por imitadores de Cristo. Terceiro, é formada por uma igreja que tem um testemunho que se espalha. Acompanhe comigo aí o versículo 7 e 8. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Já pensou? Que maravilha, né? Paulo está dizendo, olha, eu estou tão feliz com vocês em Tessalônica, porque o testemunho de vocês se espalhou. Chegou na Caia, chegou na Macedônia, e quando eu comecei a falar sobre a fé de vocês, aos irmãos de Macedônia, ele disse, não, tá bom, a gente já conhece, eles são tudo crente. Parece que não, a gente já sabe. Aí Paulo, não, deixa eu só acrescentar. Não, precisa não, que a gente acrescentou já. Isso é um testemunho, não é? Aí a pergunta que a gente faz numa passagem como essa, como estamos espalhando a palavra de Deus, né? Lembrando, irmãos, que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas vão ler. Muitos jovens nunca vão abrir a Bíblia para ler. Nunca vão. Mas veem o que você vê o que você diz, leem na sua vida as suas mentiras, leem na sua vida os palavrões que você diz, o xingamento para com a sua mãe, o xingamento para com seu pai, e você ainda diz que é crente. Aí o mundo vai olhar e vai dizer assim, você é crente? É isso aí? Eu já sou. E tem uns que a gente vai evangelizar e ainda diz assim, para ser crente como alguns, eu já sou até mais. Não deixe que esses maus exemplos lhe corrompam, seja um bom exemplo. Faça como a igreja em Tessalônica, que o testemunho, a evangelização e missões se espalhe. Nós fazemos parte de uma igreja missionária, meus irmãos, com poucos recursos, com poucos missionários, mas estamos desbravando a cada dia esse Brasil. Faça parte dessa igreja militante, faça parte dessa igreja que deseja que o mundo conheça o Evangelho de Jesus, faça parte daqueles que querem evangelizar o mundo através do seu testemunho. Pastor, eu tenho um sonho tão grande de ir para a África. Primeiro seja crente em casa, dê testemunho à sua mãe, meu filho. Você arruma a sua cama para querer falar de Jesus para o mundo. Você faz o beabá, meu filho. Você está com medo de colher para ensinar o mundo a comer de garfo e faca. Comece em casa o seu testemunho, que vai dar certo lá fora. Vai dar certo. A igreja em Tessalônica, ela começou a dar testemunho dentro de 4 paredes. E o mundo ouviu falar da igreja em Tessalônica. E o mundo ouve falar da nossa fé, querido, pelo testemunho que damos, pelo evangelho que pregamos, pela abnegação que temos. Aonde você vai, meu filho, você está levando a cruz de Jesus. Aonde você for. Pelo menos se você se identifica como cristão, né? Tem alguns, irmãos, que calado é um poeta, né? Porque se fala, a gente diz, isso aí não é crente não. Quem diz isso foi Salomão, né? Salomão diz, até o tolo, quando se cala, passa por sábio, né? Então, meu filho, vai mudando sua conduta. Deixa o evangelho de Deus expandir para com o mundo através do seu testemunho. A igreja verdadeira é formada por pessoas que espalham o evangelho. E para encerrar, a última marca da igreja verdadeira, ela guarda com
toda expectativa a volta de Jesus. Versículo 9 e 10. Pois ele mesmo, no tocante a nós, proclama com repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aí o versículo 10, Paulo diz, toda essa renúncia só teve um objetivo, viu? Versículo 9. Qual foi o objetivo da renúncia? Aí Paulo diz, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Como é que eu sei, pastor, que eu estou esperando a volta de Jesus? A igreja em Tessalônica, ela abandonou os ídolos, porque esperava o Filho de Deus vir sobre as nuvens. Quer dizer, tudo que você renuncia aqui, é porque você sabe que tem Jesus Cristo para vir. É só fazer o cálculo, né? Esse mundo é passageiro, mas cedo ou mais tarde esse mundo será condenado. Aí vale a pena amar uma desgraça dessa? Vale a pena se embaraçar com esses desvaneios? Claro que não, irmãos. Aguarda a volta de Cristo. Sabe que Ele voltará para nos buscar. Sabe que a nossa mansão não é aqui. Nós somos peregrinos, né? Como diz o hino da harpa cristã. Peregrinos aqui, em terra estranha estou. Você se considera um alienígena? Você considera um ET, um extraterrestre? Você se considera, meu filho, você está aqui, mas não é daqui? Você se considera assim? Pois se você se considera, meu filho, e aguarda a volta de Cristo, bem-vindo à igreja verdadeira. A igreja verdadeira é formada por salvos, é formada por pessoas que imitam a Cristo, é formada por pessoas que espalham a palavra de Deus, e é formada por pessoas que aguardam a volta de Cristo. Bem-vindo à igreja verdadeira. A igreja verdadeira está em Apudia, ela está espalhada sobre a terra. Ela tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Ela tem um só Salvador, que é Jesus Cristo. Ela tem um só capitão, que é Jesus Cristo. Ela tem um só Deus, que é Jesus Cristo. E ela deve ser espalhada sobre a terra. Fala do Evangelho, porque há perdidos que precisam conhecer a igreja verdadeira. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Amém.